Oi! No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre o meu processo de amamentação. Todas as dicas, todo o perrengue também que eu passei, meus dias de luta, meus dias de glória, e realmente a minha ideia é passar um pouco aqui da minha experiência e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu tô à disposição. Vamos lá, então vamos começar do início, tá? Vou tentar ser breve, mas realmente ser prática nesse vídeo. Maria hoje tá com 5 meses e a gente tá numa vitória muito grande, que eu fico muito feliz que estamos a 5 meses de amamentação exclusiva, né? Então, assim, ela mama só leite materno, né, nesse caso. Então, assim, eu dou peito, mas eu também tiro meu leite. Eu tenho um grande estoque de leite que eu vou gravar, vou botar um videozinho aqui mostrando pra vocês também como eu faço, vou falar nesse vídeo. E eu dou meu leite na mamadeira. Vou explicar também da minha escolha da mamadeira para vocês entenderem um pouco. Os primeiros 2 meses, gente, principalmente de primeiro filho, né? Então, que o peito não tá calejado, é realmente meses de sobrevivência. Primeiro que os primeiros meses de um bebê é bem complicado, né? Mas que o calo fica mais forte, digamos assim, porque a amamentação pesa muito. É muito difícil. O início, até realmente o peito calejar, no meu caso, foi perrengue, foi difícil. Eu parei de sentir dor realmente na amamentação, sendo bem honesta com vocês, com 2 meses e meio, quase 3 meses. Sim, gente, demorou bastante. Mas a partir do segundo mês, mais ou menos, meu peito começou a ficar bem melhor. Então eu senti um pouco de dor, não estava zerada de dor, eu ainda sentia dor, mas eu conseguia amamentar. E aí eu vou falar um pouco pra vocês de tudo que eu fiz nesse processo, que consegui, que me aliviou realmente, né? Tudo que me aliviou nesse processo e que me fez manter firme na amamentação. Primeiro ponto, consultora de amamentação. Gente, isso é imprescindível. Antes mesmo de Maria nascer, eu tive uma aula pré-parto, né? Eu e Joca, meu noivo, a gente teve uma aula que era de uma consultora de amamentação que também era enfermeira, então ela trouxe pra gente sobre primeiros socorros, sobre banho, como trocar o bebê, toda essa parte de amamentação, né, as posições, as principais pegas realmente, né, como é que funciona, o que não funciona tanto, o que dói mais, o que você consegue aliviar um pouco. Então isso foi muito bom. Então logo quando Maria nasceu, né, eu tava sozinha no hospital, claro que eu tinha muita ajuda ali, né, das enfermeiras e tal, mas parecia, até minhas amigas brincavam, que parecia que eu sabia o que eu tava fazendo, sabe? Eu apertava meu peito, né, fazia o famoso, o peixe, né, apertava meu peito, colocava a Maria, né, com aquela boquinha bem pequenininha. Então, realmente facilitou muito esse processo de eu ter uma consulta com a consultora de amamentação antes de Maria nascer. Quando Maria nasceu, eu decidi que eu ia ter a segunda consulta com a consultora de amamentação. Eu vou colocar o contato dela aqui embaixo, tá? @Ju, sua amiga do peito. Eu tive o contato com ela na minha apojadura. Eu tive uma apojadura precoce. No segundo dia de pós-parto, terceiro dia de pós-parto, assim, eu já tava com febre e meu leite realmente tava descendo. Uma coisa que é muito importante falar aqui eu tenho cirurgia de mama. Eu tenho uma baita cirurgia de mama, na realidade. Eu fiz a minha cirurgia quando eu tinha 16 anos. Eu tirei 1 litro. Tirei muito peito, gente. Eu tinha muito peito, eu tinha muita dor nas costas. E eu tirei muito peito. E eu refiz realmente todo o meu peito. Eu refiz minha auréola, eu tenho aquela cicatriz, né, que é do naviozinho. E assim, bom, eu tenho uma baita cirurgia de mama e eu tinha muito receio de não conseguir amamentar. E aí, realmente, isso era uma coisa que mexia muito comigo, né? Eu sempre quis muito amamentar, mas não sabia como é que ia ser esse processo. E no final das contas, gente, assim, eu sempre tive muito leite. Muito leite. Então, se você, né, também tem uma cirurgia, eu não tenho silicone, mas eu sei que silicone é zero impeditivo para você amamentar, tá? Zero mesmo. O que realmente pode ser um impeditivo é a cirurgia de mama, né, porque pode cortar as glândulas mamárias.
mas que não é uma sentença pra você não amamentar, sabe? Então, realmente, eu quero colocar essa esperança no seu coração. Se você tem uma cirurgia de peito, né? Se tem uma cirurgia de mama, que você tem grande chance, sim, de conseguir amamentar. E aí, realmente, logo quando minha pojadura desceu, a Ju, consultora, foi lá em casa, me ajudou. E vou começar já pelas dicas, tá? Logo quando o Ju chegou lá em casa, eu já tinha comprado algumas pomadas, porque meu peito, gente, já tava daquele jeito. Tava doendo muito pra amamentar, já doía muito para amamentar. Meu peito sangrava. Então, assim, Maria engolia o sangue em vários momentos, que não tem problema, tá? Minha pediatra que falou, inclusive. E não tá aqui, mas eu vou colocar uma foto do que salvou a minha amamentação nesse início. O coletor. Vou colocar uma foto dele aqui. O coletor, só tem um coletor e que tá tudo certo. Então, toda vez que Maria mamava em um peito, eu colocava o coletor no outro peito, certo? E todo o leite que ia saindo, né? Porque o que acontece? Quando Maria começa a mamar, o corpo entende, o bebê tá mamando, eu preciso enviar leite. Então, esse meu peito começava a vazar muito leite. Então, todo o peito que vazava desse outro peito, eu tirava no coletor e depois eu ia colocando nos saquinhos e guardando. No caso, eu comecei a fazer o meu estoque de leite muito cedo. Eu, inclusive, tenho um estoque de leite, não tenho mais, porque Maria tava ficando mais doentinha, e eu dei o meu colostro para ela. Eu tinha estoque de leite até de colostro, né, que é a primeira vacina do bebê. E aí, realmente, eu fiz um grande estoque de leite nesse início da amamentação, somente com o coletor. Então, o coletor, ele não estimula a produção do leite, que é muito importante nesse início, porque eu já tinha muito leite, não queria estimular mais a produção do leite. E o coletor, ele simplesmente faz uma pressão a vácuo no seu peito, né? E realmente ajuda muito. Primeiro, era maravilhoso porque eu fazia o estoque de leite, e era maravilhoso porque eu não ficava encharcada de leite, né? Coisa que acontece muito, gente, assim, várias vezes durante a noite eu trocava de pijama 2, 3 vezes porque eu ficava encharcada de leite. A partir do 3º mês, isso vai estabilizando, vai melhorando muito, muito mesmo, tá? Mas o coletor me salvou. Outra coisa que me salvou também nesse processo de amamentação, principalmente no início, eu usei muito e basicamente, assim, acabei com ela, tá? Sobrou bem pouquinho mesmo, que eu até repassei pra uma amiga minha. Foi a pomada Garmastan. Gente, essa pomada, vou colocar uma foto dela aqui, é maravilhosa, tá? Vou ser bem honesta nesse vídeo. Esquece todas as outras pomadas. Esquece as pomadas de lanolina. Esquece. Certo? Porque é o seguinte, a pomada de lanolina, ela ajuda a hidratar o peito. Nesse momento, você não quer hidratar, gente. Você quer algo que vai lhe ajudar na cicatrização. Então, tem 2 coisas que me ajudavam muito na cicatrização. Primeira coisa, o próprio leite. Então, eu acabava de amamentar, eu tirava o leite do meu peito assim e espalhava pelo peito, tá? E a pomada. E assim, Marcinha, mas não pode botar a pomada no bico. Eu vou dar minha experiência, tá, gente? Eu colocava a pomada no bico, porque era onde, inclusive, tava ferido, né? A boquinha de Maria era muito pequenininha. Então, ela realmente só conseguiria ferir o meu peito, sabe? O peito, o bico, no caso. Então, assim, era o que me salvava, a pomada Garmastan. Esquece todas as outras, foca na Garmastan. Eu comprei ela no Mercado Livre, né? É uma pomada dinamarquesa, eu acho. Então, assim, ela vende em locais muito específicos, mas eu acho que na Amazon pode ter. E, bom, no Mercado Livre eu encontrei e comprei. Foi isso que me salvou no início. Passando todo o processo, quando Maria fez 1 mês, eu voltei na consulta com a pediatra e fiz, eu quero introduzir mamadeira na vida da minha filha. E aí, eu fui muito chata com isso, sabe? Eu sabia que eu queria introduzir mamadeira na vida dela, porque eu não queria ser refém. Então, assim, eu já tinha um estoque de leite. Se eu precisasse sair e fazer alguma coisa, descongelava o meu leite e simplesmente dava o meu leite na mamadeira para ela. E aí, eu tinha comprado várias mamadeiras da Avente, da Philips Avente, a pétala. E aí, minha pediatra fez, Marcinha, joia, que você comprou várias mamadeiras, mas assim, o que eu indico pra você é que você compre a mamadeira da mão, que foi essa aqui,
tá? É a da Man. Eu vou colocar o nomezinho dela aqui, mas ela tem... Ela próprio se esteriliza, né? Então, a gente consegue esterilizar ela. E... Bom, gente, minha pediatra super falou bem dessa mamadeira, porque era a mamadeira que, na percepção dela, dava menos confusão de bico. É essa mamadeira aqui, tá? Então, assim, Maria usou essa mamadeira por bastante tempo, e aí, a partir de agora, que ela tá mamando 150, 170 ml, eu passei pra a da Man, mas essa maior aqui, certo? E outra coisa engraçada, pode ver que ela tá sem o bico, porque eu tirei o bico dessa e coloquei aqui, ó. Dá pra ver? O bico zero. Por que zero? Porque ela precisa fazer um esforço maior para tirar o leite desse bico, né? Então, assim, essa mamadeira, ela veio com o bico 2 de 2 meses, né? Sei lá, a partir de 2 meses. E o bico zero é tipo bico de recém-nascido. Então, eu tirei o bico dessa por sugestão da minha pediatra e coloquei nessa aqui, porque dessa forma ela tem um pouco mais de dificuldade de tirar o leite dessa mamadeira, o que dá menos confusão de bico, né? Outro ponto importante de falar eu não dei chupeta pra Maria. Por quê? Por vários motivos, tá? Mas eu vou, em relação à amamentação, eu já li vários relatos que o que dá mais confusão de bico, até do que a própria mamadeira, é a chupeta. E aí eu tinha isso na minha cabeça e vários outros motivos também, tá, gente? De sono e etc. Que aí, né, não é muito a pauta desse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso trazer aqui também, assim, do que eu estudei, das minhas percepções sobre isso. E a gente pode trocar uma ideia. Mas aí, bom, é isso. Hoje em dia, essa é a mamadeira de Maria, por sugestão da minha pediatra. Vou colocar foto e link aqui da minha bomba elétrica. Massinha, hoje em dia como é que você faz? Gente, por enquanto, presta atenção, tá? Isso é muito importante que eu vou falar agora. Por enquanto que seu peito estiver ferido, não tire leite. Tipo, não faça realmente extração de leite. Por 2 motivos. Eu sei que se você tiver um problema de produção de leite, eu sei que você vai ficar muito angustiada de eu quero estimular ainda mais. Mas se seu peito estiver ferido mesmo, você fazendo extração, né, seja manual, seja com a bomba elétrica, só vai doer mais. Realmente, gente, só vai doer mais, só vai ficar mais ferido. Então, assim, espera seu peito tá cicatrizado pra você começar a fazer o seu estoque de leite, né, com a bomba, manual ou elétrica, o que você preferir, certo? Então, vamos lá. Hoje em dia, o que é que eu faço? Eu tiro leite uma vez no dia, sempre tiro leite de madrugada, e eu tô utilizando essa bomba aqui, elétrica da Avente, certo? O que é que eu faço? Maria de madrugada mama no meu peito, ela acorda 1 ou 2 vezes na madrugada pra mamar. Então, o meu peito consegue encher mais, né? Fica mais cheio. Então, por enquanto que ela tá mamando em um peito, e de madrugada ela mama um pouquinho menos, eu deixo ela mamando em um peito e no outro peito eu vou tirando com a bomba manual. Eu não uso a bomba elétrica, gente. Por quê? Porque hoje em dia, graças a Deus, assim, eu tenho um estoque muito bom de leite. Eu não preciso ficar focando em aumentar a minha produção, porque eu já tenho uma produção muito estabelecida, assim, sabe? Minha produção é perfeita para Maria, digamos assim. E aí, realmente, o meu foco é ter um estoque para quando eu precisar sair. Eu vou voltar a viajar a trabalho, vou passar 7 dias, inclusive, longe dela, e ela vai continuar em amamentação exclusiva, né? Porque eu tô fazendo um estoque específico para essa viagem. Eu posso trazer também esse assunto para cá, como é que eu fiz, como eu me organizei, né, para realmente poder viajar. E assim, a minha ideia continuar dessa forma, mas eu tenho sim, tá, uma bomba elétrica, vou colocar ela aqui porque ela tem um ótimo custo-benefício, ela é ótima, ela é muito boa, mas no meu dia a dia acaba que eu não uso, eu uso essa aqui, certo? Uso ela todos os dias, gente, todos os dias mesmo. E aí eu vou dar algumas dicas práticas, mas eu vou precisar ir na cozinha para mostrar para vocês. E aí eu vou mostrar o meu estoque de leite, o que é que eu uso também para esquentar o meu leite, né? Meu leite tá congelado e o que é que eu uso para esquentar. Eu tô usando, esse aqui são os sacos de armazenamento. Eu não uso pote de vidro porque ocupa muito mais espaço e uso o saco de armazenamento, tá vendo? Eu comprei esse aqui no Mercado Livre,
da Buba, mas deixa eu ser bem sincera com vocês, eu prefiro 1000 vezes o da Medela, 1000 vezes. Vocês vão ver que a maioria do meu estoque é realmente com os saquinhos da Medela, e aí realmente, porque esse aqui, ó, ele fala, não sei se vocês estão vendo, ele pede pra cortar aqui, aí corta aqui, tipo assim, isso aqui acaba que, bom, eu gosto da praticidade, né? Mas é esses sacos aqui que eu utilizo realmente para fazer o meu estoque de leite, tá? Os meus estoques atualmente, cada saquinho eu coloco 150 ml, né? Porque é o que Maria tá tomando, né, hoje em dia. E eu vou fazer um estoque, que é uma dica até bem inteligente e interessante. Eu vou fazer agora, essa semana, eu vou tirar, exemplo, 90 ml daqui. Certo? Normalmente eu tiro 100. Eu tiro de 100 a 125, que é o máximo. Certo? Esse aqui é o que eu tiro normalmente por dia, por madrugada. E eu vou fazer saquinhos de 30 ml. Porque é o seguinte, se Maria tomar 150 ml, ela tá crescendo, e ela quiser mais, de vez de descongelar um saquinho com 150 ml, que o restante vai ter que jogar no lixo, a babá dela pega o saquinho que só tem 30 ml. Que aí realmente é o complemento daquela mamada, sabe? Então eu vou focar pra fazer isso e deixar já organizado pra minha viagem. Aí eu vou mostrar pra vocês o meu estoque de leite e vou mostrar também o que é que eu uso, o aparelhozinho que eu uso para descongelar. Pronto, vamos lá. Eu coloco, certo, todos os meus leites aqui, ó. E aqui, porque eu tava contando dia por dia do que eu realmente ia precisar, certo? Então assim, esse aqui é o saco da Medela que eu falei até pra vocês, tá vendo? Eu coloco a data, né? E mais ou menos quanto e o dia. Eu comecei agora, gente, até a colocar, só pra vocês entenderem, o quanto que eu tava colocando, ó. Nesse dia aqui eu coloquei 110 ml, mas eu ia colocar mais. Por quê? Tá vendo que aqui fala que tem como se fosse 180? Na realidade não tem 180, tá? Então aqui eu digo que tem em média 150 mesmo. Então é muito importante quando você pegar o saco, você abrir o saco embaixo, tá, gente? Então não confia nisso aqui do saco. Não confia mesmo, porque sempre tem menos. Pra esterilizar, eu uso isso aqui, que é o esterilizador de micro-ondas, tá? E pra esquentar o leite, eu uso isso aqui. E aí eu coloco nessa função aqui, ó. Que é a função da mamadeira, que é o que esquenta mais rápido. Prontinho, gente. Finalizado o vídeo sobre amamentação, né? Então, assim, a minha ideia realmente foi passar a minha experiência aqui pra vocês. No que eu puder ajudar, tô à disposição. Coloque aqui nos comentários. Me segue também no Instagram, @mcodeceira. Vou colocar aqui. E é isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse processo, que é difícil, mas é muito, muito recompensador, viu? Beijos, até a próxima!